Oi, pessoal. O programa do Laboratório 6 objetiva enviar os códigos ASCII da cadeia de caracteres microcontrolador pela interface serial do 8051 no modo assíncrono à taxa de 9.600 bits por segundo, sem envio de um nono bit. Vamos, portanto, recordar como configurar a interface serial para alcançar este objetivo. Existem três modos de transmissão assíncrona, sendo que nos modos 2 e 3 envia-se um nono bit contido no flip-flop DB8 do registrador SCOM. Como não queremos enviar um nono bit, vamos configurar a interface serial no modo 1, em que são enviados 8 bits de dados, start bit e stop bit, totalizando 10 bits. Observe também que no modo 1 é possível configurar a taxa de transmissão. Portanto, no registrador SCOM, devemos carregar os flip-flops SM0 e SM1 com 0 e 1, de tal forma a configurar a interface serial do 8051 no modo 1. Assim, ao carregar byte no registrador SBUF, o mesmo será enviado bit a bit pelo pino TXD. Ao término do envio do byte, o flip-flop TI é setado de tal forma a informar que o fluxo de execução do programa deve ser desviado para o tratador, caso a interrupção serial esteja habilitada. Para configurar a taxa de transmissão em 9.600 bits por segundo, deve-se seguir as orientações desta linha da tabela. A frequência do cristal conectado ao 8051 deve ser de 11.059 MHz. O flip-flop S-Mode do registrador PCOM deve ser carregado com nível lógico baixo e o timer 1 do 8051 deve ser configurado no modo 2, carregando-se em TH1 o valor FD, sendo que os flip-flops counter, timer e gate do registrador T-Mode que configuram o timer 1 devem ser carregados com 0, e não se esqueça de setar o flip-flop TR1 do registrador TCOM para que o pulso de clock chegue ao timer 1. Vamos então acompanhar a execução do programa no ambiente de simulação do Keio. Antes, porém, devemos vir em Target, Options for Target e neste campo digitar 11.059 para informar ao Keio a frequência do cristal que foi soldado ao 8051 para permitir a transmissão serial à taxa de 9.600 bits por segundo. Devemos clicar então em OK e solicitar a simulação do programa. Este programa contém uma variável global denominada state, que é do tipo unsigned char, inicializada com 0. No programa principal, temos o vetor mensagem inicializado com a cadeia de caracteres, sendo que esse vetor foi alocado na memória de programa. Temos então a criação de um ponteiro para apontar para dados do tipo unsigned char que se encontram alocados na memória de código, e a variável alce do tipo unsigned char, que devemos inicializar com 0. Essa instrução faz com que o ponteiro aponte para o primeiro elemento do vetor de dados. Devemos então clicar aqui. Essa é a próxima instrução, configura a interface serial. Para acompanhar essa configuração, podemos clicar em Peripherals, Serial e observar os registradores associados à interface serial. Vamos então atribuir o valor 40 ao registrador SCOM, de tal forma a configurar a interface serial no modo 1, em que são transmitidos 8 bits a uma taxa de transmissão variável. Chama atenção aqui que o Keio não computa o start bit e o stop bit. Para acompanhar a configuração do timer 1 de tal forma a especificar a taxa de transmissão, podemos vir em Peripherals, Timer 1. Essa instrução atribui ao registrador T-Mode o resultado da operação lógica OR de seu conteúdo com o valor 20 hexa. Como o T-Mode tem o valor 00 hexa quando o 8051 é ligado, esta instrução é equivalente a se carregar 20 hexa no registrador T-Mode. No entanto, como esta notação é bastante usada em exemplos do compilador Keio, resolvemos comentá-la aqui. A ideia dessa instrução é configurar o modo de funcionamento do timer 1 sem alterar alguma configuração prévia do timer 0. Podemos então executá-la e observar que efetivamente o timer 1 foi configurado no modo 2 como o timer. Aqui temos o registrador T-Mode que recebeu o valor 20x. Vamos agora carregar o registrador TH1 com FD
e setar o flip-flop TR1 do registrador TCON, de tal forma que os pulsos de clock comecem a chegar aos contadores do timer 1. Veja aqui na interface gráfica que a taxa de transmissão é de 9.599 bits por segundo. Portanto, não é exatamente 9.600 bits por segundo, como se objetivava. Para o valor comercial de frequência do cristal de 11.059 MHz, esta é a taxa mais próxima de 9.600 bits por segundo que se pode alcançar. Contudo, este pequeno erro é bem tolerado por algum outro dispositivo com o qual o 8051 esteja se comunicando, de forma a viabilizar a transmissão do dado. Vamos agora habilitar o atendimento da interrupção devido à interface serial por parte do 8051. Para acompanhar essa habilitação, podemos vir aqui em Peripherals, Interrupt. Devemos então selecionar serial e verificar que o flip-flop Enable Serial foi setado e o flip-flop Enable All foi setado. Lembro que estes dois flip-flops pertencem ao registrador Interrupt Enable e devem estar setados para possibilitar o atendimento da interrupção serial. Vamos então fechar essa janela. E vamos carregar no registrador SBuffer da interface serial o primeiro elemento do vetor de dados. Aqui incrementamos a variável auxiliar. Entramos então no loop infinito, em que a variável state é comparada a 1. Como já observamos, a variável state foi inicializada com 0, portanto, essa condição é satisfeita e essa instrução será repetidamente executada até que o valor de state seja igual a 1. Como a transmissão serial é relativamente lenta, vou solicitar que você crie um breakpoint na primeira instrução do tratador e para acompanhar a transmissão dos dados, vou solicitar que você venha em View e selecione Serial Window, o ART1, e será aberta uma janela em que os caracteres enviados serão mostrados. Vamos então executar o programa até chegar ao tratador de interrupção. Veja você que essa janela mostra que o caractere M foi transmitido e ao final da transmissão o flip-flop TI foi setado, de tal forma a informar que o buffer de transmissão está vazio. E como a interrupção serial foi habilitada, há o desvio do fluxo de execução do programa para o tratador. Este if verifica se o flip-flop TI está setado. Como estamos apenas transmitindo, este teste, a bem da verdade, é desnecessário, pois TI tem de estar setado para que o fluxo de execução do programa seja desviado para o tratador. No entanto, fica a indicação aqui de como você deve proceder no tratador caso o 8051 esteja transmitindo e recebendo. Neste caso, você deverá também testar o flip-flop RI do registrador SCON para identificar se a solicitação de interrupção serial se deve a buffer de transmissão vazio ou buffer de recepção cheio. Uma vez que o TI está setado, passamos então a zerar o flip-flop TI, que você pode acompanhar aqui, e atribuímos o valor 1 à variável state. Retornamos então ao programa principal, sendo que state agora possui o valor 1 e essa condição passa a ser falso. Assim, a próxima instrução é executada, o valor 0 é carregado em state e o próximo elemento do vetor de dados é carregado em SBuffer, haja vista que a variável alce foi incrementada anteriormente. Veja você, portanto, que SBuffer vai receber o próximo elemento do vetor de dados. Essa próxima instrução testa se alça é igual a 16, não é e, portanto, essa atribuição não é executada. Assim como nos exemplos anteriores, a ideia dessa instrução é verificar se os 16 caracteres da cadeia de caracteres microcontrolador foi transmitido. Se sim, a variável alce é zerada, de tal forma a se iniciar uma nova transmissão da cadeia de caracteres microcontrolador. Vamos então solicitar que o programa seja novamente executado ao breakpoint. Veja você, portanto, que a letra I foi transmitida, o flip-flop TI foi setado, fazendo com que o fluxo de execução do programa seja desviado para o tratador de interrupção, onde a sequência de eventos já comentada é repetida. Testa-se TI está setado, flip-flop TI é resetado, coloca-se 1 na variável state, retorna-se ao programa principal. Clicando neste ícone, podemos ir executando a transmissão caractere por caractere, como você pode acompanhar nesse campo. E uma vez que toda a cadeia de caracteres tenha sido transmitida,
repete-se a transmissão da mesma, como podemos observar. Para encerrar a simulação, devemos clicar novamente em D.